Em Mateus capítulo 24, Jesus prediz os sinais que irão ocorrer por ocasião de sua vinda e do fim do mundo. Os relatos destes eventos apontam para sinais em três categorias distintas: os sinais religiosos, os sinais sociais e os sinais da natureza. Hoje vamos falar dos sinais sociais. De acordo com Mateus 24, antes de Cristo se manifestar sobre nuvens do céu, haverá muito engano. O engano acompanhará todos os sinais, e os homens em posição de liderança buscarão aproveitar-se destas situações para impor suas ordens, decretos que violariam a consciência de muitos. Vejamos só o que diz o texto. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Por causa da pandemia, o mundo inteiro esteve abalado a ponto de não haver diferença entre pobres e ricos, pois todos eram afetados na mesma medida, diz o profeta Isaías capítulo 24 nos versos 5 e 6. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. E os impactos foram imediatos. Os lugares públicos não mais deviam ser frequentados, para evitar aglomerações, e até aqueles que praticavam atividades ociosas, em discotecas e bares, eram privados. No entanto, os que fossem achados infringindo os decretos, poderiam ser presos e multados. É interessante o que diz Isaías capítulo 24 nos versos 7 a 9. O vinho novo vai-se, e a videira murcha, todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou, a harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções, a bebida fermentada é amarga para os que a bebem. Fica claro com este texto que os que se demoravam na prática de orgias tinham consequências amargas. O decreto mais vigente foi o de privar as pessoas de sequer ter acesso ao ar livre, sendo obrigadas ao cárcere em suas próprias casas. Mais uma vez em Isaías 24, encontramos no verso 10. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Conforme vimos, no passado recente, a pandemia gerou um problema social que afetou todo o mundo inteiro, e importa afirmar que isso vai se repetir. Veja só o que dizem as notícias. Como forma de resolver este problema, os líderes mundiais aplicam leis que obrigam as pessoas a tomarem a picada, violando a consciência de muitos, mesmo sem apresentar provas de que esta seria a solução sem efeitos colaterais. As pessoas são submetidas aos decretos obrigatórios. Uma pergunta importante aparece em nossas mentes: que caminho devemos seguir para escapar de todas essas coisas e nos mantermos incorruptíveis, sem ser enganados? O Senhor diz em Lucas: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem.